Cadê o pregador? Você pode avisar ele aí que é ele que prega hoje, por gentileza, querido? Eu tinha avisado, estava combinado, mas vai que aconteceu alguma coisa, eu já pego a Bíblia. Isso. Obrigado, André. Ô, querido, tudo bom? Desculpa atrapalhar, viu, o café? Desculpa. Hoje o nosso pregador vai ser essa bênção, ministro de louvor dessa igreja, Tiago. Fique muito... Eu não vou ficar te apresentando, né? Você já é da mais da igreja. Você é mais querido aqui do que tudo. Deus te abençoe. Quer que eu ore por você ou tá de boa? Ora aí, por favor. Meu Deus. Se ajoelha aí, meu filho. Que o negócio vai ser... Vamos orar pelo Tiago? Feche seus olhos aí, se você quiser. Estenda uma das suas mãos para cá. Jesus, obrigado pela vida do Tiago, por tudo que ele tem feito e vivido aqui com a gente. Obrigado pelo trabalho que ele tem desempenhado aqui com o louvor, com a adoração, com as pregações. Nós pedimos nessa manhã, use a vida dele e que ele fale aos nossos corações como ele tem feito sempre. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, Tiago. Amém. Obrigado, pastor. Olha quem voltou o microfone. Hoje a gente vai saber se o microfone é culpa sua ou é culpa minha, viu, pastor? Vamos ver se ele vai até o final. Gente, eu vou me apresentar a vocês porque a gente recebe tanta gente diferente, tanta gente nova. Eu sou o Tiago, eu sou o esposo da Gisele. Misericórdia, cadê a irmã? Tá aí, lá embaixo com as crianças. A Gisa participou da confecção, da construção desse especial para o Dia dos Pais, junto com as crianças lá. E sou esposo da Gisele, uma bênção na minha vida, alegria dos meus dias, mas também os desafios também diários. Deus colocou uma mulher virtuosa lá dentro de casa, no meu coração. Esses dias a gente estava no elevador aqui em Guarulhos, nós somos guarulhenses agora, e estávamos no elevador e uma senhora saiu enquanto a gente entrava e ela tinha um cachorrinho. Ela falou assim, vamos filho, vamos. Aí a Gisele, olha, falando que o cachorro é filho dela. Olha, onde já se viu. Aí a gente riu, deu aquela risadinha, sabe, Natasha? Entramos em casa, daqui a pouco ela, oi bebezinhas, como é que vocês estão? Plantas, pasmem vocês. Eu disse, pronto, você ri da moça que tem um cachorrinho, chama e diz que nem um filho, e você trata as plantas como gente, né? Gente, eu vou abrir a janela para vocês, olha só. Oi, bebezinho, você acredita, Elaine? Como se não bastasse, agora, eu também sou pai de pet. Eu não sei o que deu na Gisele, embora seja virtuosa como ela é, ela achou que por bem eu precisava ser também pai de um pet. Está lá em casa o bonitinho, nasceu em maio, num mês muito interessante, pastor. É o seu aniversário, é o meu aniversário. Inclusive, vou fazer eleger o mês mais importante do ano, maio. Proponho? Alguém propõe? Sim, maio. E Martin faz aniversário dia 25 de maio, 5 dias antes do meu. Ele tem um nome, Ju. Chris Martin. Você acredita? Não sei quem deu o nome, não. Mas a gente está aqui nesta igreja para servir vocês, para servir junto ao pastor Bruno. E é uma alegria estar sempre aqui, ser sempre ministrado pelas palavras, pelos louvores. Não é sempre eu que ministro aqui, há outros ministros, como o André que está ali, o Fábio, que por vezes está aqui. Esta é uma igreja onde a gente vai dividindo as coisas. Não é só porque eu estou aqui em cima que eu sou o único que pode ser bênção para você, mas você também pode ser para mim. Você também pode cantar louvores a Deus. E foi muito difícil, por isso que eu pedi para o pastor, ora aí por mim. Foi muito difícil pensar num tema como esse. Falar sobre o Dia dos Pais. É um tema tão complexo. Na paternidade há tanta complexidade e profundidade. Um pai, mesmo em sua ausência, ele vai definindo muitas das características de uma pessoa. Mesmo se o seu pai foi um paizão, e ele foi escrevendo um pouco de como você é hoje, você vê traços do seu pai, traços da família em que você percebeu na sua história. E eu também tenho as minhas. Mesmo se você nunca conheceu o seu pai, até essa ausência lhe figura características outras. É um tema muito complexo, muito profundo. Então, eu
por esses caminhos, decidi falar sobre herança e legado. Como construir o seu? Herança e legado. E é por isso que eu gostaria de começar falando sobre herança. Bom dia, futuros milionários. Multimilionários. Bom dia, vou ensinar vocês a como matar um leão por dia. Eu não vou falar exatamente sobre herança, mas eu vou falar sobre aquilo que nós deixamos, aquilo que nós escrevemos. A diferença entre herança e legado é que herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. O que é mais importante das nossas vidas não é o que deixaremos, os materiais, as coisas, a casa ou o carro que nós deixaremos. Mas são as coisas que nós escrevemos através da vida dos nossos, na vida dos nossos. E nessa perspectiva, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em alguns textos. Em alguns textos. Leiam comigo Gênesis 18. O capítulo 18 de Gênesis, e leio o versículo 19. Se você achou, diga, achei. Misericórdia, Pai. Se você achou, diga, achei. Top. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Amém? Agora, dá um pulinho em Gênesis 27. Gênesis 27. Leremos o versículo 4. Esse trecho que acabo de ler é no comecinho do ministério de Abraão, da vida de Abraão e do chamado dele. Achamos Gênesis 27, o versículo 4. Diz assim: prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Esse aqui, do qual lemos, é Isaac. Está falando com seu filho Esaú, aos anúncios, às introduções da sua morte. Ele diz, Esaú, prepara alguma coisa para que eu coma, aquela comida que você sabe que gosto. Vou comer e depois vou te abençoar. Diz assim. Agora, um passinho mais à frente. Gênesis 49. Gênesis 49, lerei o versículo 1 e depois lerei o versículo 28. Então, Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Agora, lerei o versículo 28, Gênesis 49, 28. São esses os que foram as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Eu vou falar sobre legado e como construir o nosso legado. Claro que cada uma das nossas histórias vão construindo legados diferentes e construindo coisas diferentes ao longo da nossa jornada. Mas aqui eu quero tratar sobre a perspectiva de 3 homens de Deus, 3 pais. Abraão, Isaac, o filho da promessa, e Jacó, um dos 12 filhos que teve. Talvez um dos filhos mais queridos, até vir Benjamim. Eu queria conversar com os irmãos a respeito do final da vida desses 3 homens. E como foram construindo o seu legado. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja soprada em nossos corações. Fala conosco. Que em nome de Jesus a Tua palavra seja semeada em nossos corações. Nós desejamos que as nossas histórias apontem ao Senhor. Nós desejamos que as histórias que escrevemos a partir das nossas vidas
possam refletir a sua glória, o seu poder, a sua justiça, o seu amor em nome de Jesus. Fale conosco. A primeira questão que quero colocar aqui com os irmãos é: construa o seu legado a partir daquilo que Deus te deu para fazer. A partir daquilo que Deus te deu como pessoa. Perceba, Edna, quem foi Abraão? Qual foi a missão de Abraão? Se a gente pensar em Moisés, a gente, claro, vai se lembrar que Moisés foi o libertador do seu povo. Josué, aquele que garantiria que o povo entraria na terra prometida. Quem foi Neemias, Gilmar? Quem reconstruiu os muros. Quem foi Paulo? Ora, foi aquele que pregou para os gentios, ele tinha uma missão. E a gente pode colocar várias pessoas da Bíblia e a gente vai se lembrar, sim, essa pessoa foi... Quem foi Davi? Quem foi Saul? O que ele fez? Qual é a sua história? Mas qual foi a de Abraão? Sair da terra dos pais? Quando lemos o capítulo 18 de Gênesis, a palavra do Senhor diz: eu o escolhi. Pois eu o escolhi. Escolha. Isso é propósito. Deus o escolheu. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, para que todos se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Abraão tinha que ser pai. E não apenas pai ausente ou um pai por aí. Abraão precisava viver a sua história como um pai que era e precisava inculcar os teus filhos do temor do Senhor, em amar ao Senhor, em estar diante do temor do Senhor. Por vezes você pode olhar para algumas pessoas e dizer: uau, que missão incrível essa pessoa tem. Uau, o pastor Bruno é pastor dessa igreja, olha que missão maravilhosa esta. E nós olhamos as nossas vidas e achamos que a nossa missão é inferior a isso. Mas não. Construa o seu legado a partir daquilo que Deus te deu. Se o Senhor te deu uma casa, uma esposa, é porque Ele quer que você construa o seu legado a partir de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma esposa fiel, de uma esposa sábia. E se é um homem, se é um trabalhador, seja servo, seja honesto. As nossas missões, aquilo que o Senhor tem colocado para o nosso propósito, faça com todas as suas forças. Faça com o melhor que você tem, com o melhor que você pode, porque foi o Senhor quem deu. Há uma bênção especial em ser pai, em ser mãe. E há coisas na vida de uma criança que são muito mais valiosas do que os presentes que nós damos. Presença. Por quê? Porque eu estou falando sobre presença? Porque você vai se lembrar de mais para frente. No livro de Deuteronômio, Moisés dizendo: olha, ensine a criança no caminho que deve andar. Ensine. Ensine ao se sentar, ao se levantar e andando pelo caminho. Estão lembrando da música? E andando pelo caminho. Sim. A paternidade e nessa ordenança do Senhor de sermos pais, de sermos de fato discipuladores, Ele está dizendo: olha, faça isso enquanto vive. Não deixe a sua criança lá sentada em casa enquanto você vai viver a sua história e vai tentando presenteá-la com alguns momentos. Não, vá viver. Vá viver com os teus filhos. É isso que Deus estava dizendo a Abraão. Inculque neles a mensagem do temor do Senhor, diariamente, ao se sentar, ao se deitar, ao se levantar e andando pelo caminho. O que Deus te deu para fazer? O seu legado é a partir disso. Faça isso com todas as suas forças. Faça isso com tudo que você tem. Com todas as suas faculdades, com toda a tua inteligência. Exerça o teu ministério.
Porque se nós estamos aqui, é porque esse homem foi bem-sucedido no que fez. Se nós hoje temos fé em Cristo Jesus, é porque um homem decidiu posicionar-se como um pai. E decidiu ir compartilhando do temor do Senhor. Ir dividindo a palavra que havia recebido do Senhor. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor levantou um pai. E esse homem fez o que devia fazer. Sim, toda a história começa nesse homem. De ti serão benditas todas as famílias da terra, as 12 tribos, o próprio Cristo nascendo. Nós estamos aqui porque um pai se levantou. Então, meus queridos, minhas queridas, não importa se você será o libertador de Israel, ou se você será o grande líder que influenciará uma geração inteira. O que importa é, construa a sua vida diante daquilo que o Senhor te deu. Deus te deu uma casa, Deus te deu seus filhos, faça o seu melhor. Deus te deu o seu trabalho, faça o seu melhor. E digo mais, Deus te deu os seus dons e talentos, vá trabalhar e servir. Se Deus deu a você cada um desses teus talentos, multiplique. Claro, você vai se lembrar da parábola dos talentos. Quando o Senhor dá alguns talentos para os seus servos, e alguns conseguem multiplicar, e quando aquele que multiplica 5 vezes mais, ele diz, servo bom e fiel. Venha, goze da minha herança. Quando Deus nos encontrar naquele grande dia, a grande questão que Ele vai dizer a nós é, será que você multiplicou o que recebeu? O que eu coloquei nas suas mãos, você multiplicou? Você compartilhou? Você dividiu? Deus está colocando coisas na tua mão. Você precisa fazer tudo isso com muita força, com muita garra. Multiplique isso em nome de Jesus. Tem uma canção que ela diz um pouco sobre o fato de recebermos tudo das mãos do Senhor. E o que faremos com todas essas coisas que o Senhor nos tem dado? Será a bênção da provisão da nossa casa? Será que toda esta provisão tem se tornado em generosidade? Será que a paz que o Senhor tem nos dado diariamente, será que temos compartilhado isso enquanto vamos no trânsito ou enquanto estamos trabalhando? O que o Senhor te deu? Te deu uma casa, te deu sonhos, com todas as suas forças, com as tuas faculdades mentais aí, multiplique isso, porque isso é parte do teu legado. Sou como vaso em tuas mãos. Você conhece essa música? Sou como vaso em tuas mãos. Quebra-me e faz-me como queres. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, diz que como bons administradores dos dons e talentos que recebemos de Deus, sejam bons administradores da multiforme graça de Deus. Se Deus te deu, é para que você compartilhe, e para que o mundo perceba a glória de Deus e a graça de Deus através da tua vida. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem colocado nas suas mãos, o que Deus tem plantado na tua cabeça, no teu coração, pois vá. Se levante como um pai, se levante como uma mãe, se levante como um homem de Deus e faça tudo com excelência em nome de Jesus. O segundo ponto, no processo de construir os nossos legados, é de que, de fato, quando a gente constrói e dá tudo de si e dá presença, estas coisas significam muito na nossa história.
Na minha história, por exemplo, as coisas que mais me lembro do meu pai foram os momentos que nós estávamos juntos. Eu não me lembro de nenhuma vez que ganhei um presente ou que fui a um passeio porque ele pagou ou por algum motivo. A maioria das coisas que me lembro é quando a gente estava junto. João, tem até uma vez, que foi a primeira vez que nós estávamos empinando pipa, lá em Itaquera. Nada de cerol, misericórdia, pai. Nós estávamos lá, e eu nunca tinha empinado pipa, era um momento único, Edna. Tá lá com meu pai, e naquela época, toda criança empinava um pipa, e eu nunca tinha empinado um. Meu pai foi me ajudar a colocar o pipa no alto. E aí, colocamos o pipa, estávamos empinando, teve uma hora que ele disse, espera aí. Um outro pipa estava chegando na direção do nosso. E aí eu, pai. Aí ele, vixe, vai cortar. Aí o quê? Aí meu pai, peraí que eu vou cortar ele. Eu disse, não pai, sai daí. Ele, não, calma. Daqui a pouco eu olho para cima e eu só vejo um pipa indo embora. Eu olhei para ele e disse assim, você perdeu meu pipa. Saí chorando aos berros para minha casa. Saí chorando. Eu chego em casa, minha mãe, o que foi? Tinha uma festa em casa, eu não me lembro exatamente, mas me lembro do fato de chegar chorando. E ela, o que foi? Eu disse, o meu pai perdeu o meu pipa. Ele não sabe empinar coisa nenhuma. Pois aí, eu chorando, com a cabeça baixa em cima da cama, daqui a pouco vem ele. Filho, o que foi? Eu disse, você perdeu meu pipa. Ele disse, olha aqui, ó. Estava com pipa nosso, estava com outro que deu relo. É assim a palavra, né? Pegou o relo do outro. Tinha 2 pipas agora. Nossa. Eu falei, uau, bora voltar a empinar então. Depois a gente empinou mais algumas vezes. E essa foi a penúltima vez que empinei pipa na vida. Por isso que eu não sei de nada. Se me botar uma pipa na mão, já era. Não são os presentes que meu pai me deu que mais marcam a minha história. São os momentos que passamos juntos. Sabe, quando meu pai saía para pregar, Elivan, no final da pregação ele sempre dizia, e aí? O que você vai fazer lá? E eu ia lá, tocava para ele, ele cantava, ele era cantor também. E nós cantávamos juntos e ali o Senhor foi construindo a minha história a partir do legado do meu pai. Presença vale mais. Se posicione. Gaste tempo. Dê tudo de si. Essas coisas são mais valiosas do que outras. A segunda coisa é cuidado para não repetir as estruturas e as ações que não foram boas para a sua trajetória. Você leu que Isaac é uma pessoa na Bíblia extremamente complexa, porque teve um grande pai e foi pai de um grande homem. Mas Isaac é quase que imperceptível, embora seja o filho da promessa, é quase que imperceptível nos caminhos que trilhou. Mas a Bíblia menciona esse momento, onde Isaac está a preâmbulos da sua morte, e ele diz a seu filho Esaú, e a palavra de Deus diz que ele preferia Esaú a Jacó. Porque Esaú trazia boas caças, boa comida. Isaac, então, perto da sua morte, diz a Esaú, olha, vá preparar uma comida para mim, um caldinho. Não sei qual é a sua comida favorita, mas a minha é um estrogonofe com champignon e bacon. Se você não entendeu, Gisele não gosta de champignon nem bacon. Mas é um mistério profundo. Vá fazer um estrogonofe para mim, para que eu coma, morra, coma, te abençoe e morra. Esaú então foi. Perceba, Isaac repete uma história. Isaac repete, porque seu pai Abraão também teve alguns outros filhos. Você lembra, Ismael é um deles. Filho da serva Agar. Mas Abraão também teve outros filhos. Abraão, no final da sua história, presenteia os outros filhos
com coisas. Mas a Bíblia menciona, Isaac teve tudo de Abraão. Isaac recebeu todas as coisas, enquanto os outros filhos receberam presentinhos. Um brinquinho, uma espada. Isaac está aqui repetindo mais uma vez aquilo que viveu lá na casa do seu pai. Favoritismos. Sim, Isaac tinha isso. Isaac preferia Esaú a Jacó. Então ele diz, Esaú, vai preparar o meu caldinho para que eu te abençoe, porque eu prefiro você. Isso é um erro na nossa história, na história do próprio Jacó. Mais para frente a gente vai notar isso. Mas o que eu queria dizer para você é que na construção do seu legado, da sua história, cuidado para não repetir as coisas que você viveu na tua casa. Cuidado para não repetir as ações, os pensamentos daquilo que você viveu na tua casa e lhe foram ruins. Cuidado para na tua história você não repetir as feridas com que lhe feriram. Cuidado, abra os teus olhos. A gente repete muita coisa e uma coisa muito clara é que os feridos, as pessoas que foram feridas, elas ferem. Elas costumam ferir e da mesma forma que feriram. Perceba, até nas coisas mais simples. O meu avô tinha um hábito de sempre quando nos via, apertava a mão. E quando apertava a mão, apertava o dedo. Ele tinha uma força no polegar e no indicador absurda. Eu acho que se eu for até lá, ele pode me machucar. Era uma força muito grande. Ele apertava os meus dedos e o meu pai também fazia isso. Adivinha? Você sabe, né, Giza? Toda vez que eu pego o dedo dela, eu faço... Repetição de coisas. A gente repete coisas e às vezes não percebe. Nas coisas até mais simples. Vai olhando aí na sua história. Lá na minha casa, às vezes a gente discutia bem na hora do almoço. Minha mãe pegava e falava, shh, não deixa ninguém saber que a gente está brigando por comida. Fica quieto, fala baixo. Minha mãe era assim. E em outros momentos, quando a gente brigava e ela e meu pai brigavam, eu percebi uma coisa. Minha mãe se silenciava. A briga acontecia e minha mãe sempre teve isso. Ela ficava quieta. Ela poderia estar certa, mas em um momento específico, ela se calava. Isso é tão maluco. Porque às vezes nas nossas discussões, não é, amor? Eu fico, quietinho, Anne. Quietinho. Sabe por quê? Porque a minha mãe sabia como ferir o meu pai com o silêncio. Eu aprendi a fazer isso. Em casa, quando alguma coisa me dói, alguma coisa dói nela, o que eu faço? Só que isso fere minha esposa. Isso fere a Giza, porque você olha assim, é bonitinha, mas gosta de falar, viu? E ela dizia, mas por que você não fala nada? Eu disse, eu não vou dizer nada. Deixa que o Espírito convença. Andando mais para frente, são 2 anos de casado, você vai dizer, tá muito novinho. Mas a gente passou por tanta coisinha, né? E ali, naquele dia, eu disse assim, Giza, eu acho que eu entendi por que eu fico tão calado por vezes. É porque esse é o meu modo de machucar. Onde é que você aprendeu isso, Tiago? Repetindo coisas. Repetindo histórias. Meu irmão, minha irmã, na construção do seu legado, tenha muito cuidado. Porque se você foi ferido, provavelmente você vai querer ferir da mesma forma. Abra os seus olhos. Na construção da sua história, não repita coisas que lhe machucaram. Não repita estas coisas. Não vale a pena. Abraão havia deixado claro a sua preferência por um de seus filhos. E isso mudou muito a história de Jacó. De Isaac. E isso mudou muito quem Isaac era. Por isso, Isaac preferia Esaú. E isso vai abrir um rombo na história de Jacó
Impressionante. Talvez você possa se lembrar de quem foi Jacó, o traiçoeiro. O irmão gêmeo de Esaú, que no ventre da mãe brigavam. Que na hora do parto, Esaú sai primeiro, mas Jacó estava ali pegando o calcanhar. Pegando o calcanhar de Esaú, porque queria ele ser o primeiro. A repetição de Isaac em Jacó causa em Jacó a necessidade de ser o primeiro sempre. Porque se ele não fosse o primeiro, ele saberia que ele não era o preferido de seu pai. E é por isso que ele tem tanta energia sendo gasta para dizer, eu quero ser o primeiro. Perceba? Quando a gente repete maldades da nossa história em nossa vida, a gente vai criando outros abismos na vida de outras pessoas. Papai, mamãe, o que lhe fizeram, as coisas ruins que fizeram sobre a sua história, não repita, abra os seus olhos, porque isso vai criando outros abismos na vida dos seus filhos, na vida dos seus. Jacó tinha necessidade de ser o primeiro. Por isso ele é traiçoeiro nas coisas que faz. Mas Deus foi ensinando ele ao longo da história. Vamos um pouco mais em frente. Há erros na nossa vida que foram cometidos por pessoas. E abriram fendas, abriram buracos na nossa história. Mas escute uma coisa. Nós não precisamos repeti-los. Tudo pode ser feito diferente. Tudo pode ser novo. Eu cito a minha história. Meus pais se divorciaram aos 16 anos. Num processo extremamente complexo. Só um cafezinho para eu lhe dizer. Um cafezinho não, um jantar muito longo. Foi um processo muito difícil a separação dos meus pais. Irmã, ficamos numa situação muito difícil. Meu pai saiu de casa. Meu pai foi viver a sua história. Isso abriu um buraco muito grande no centro da nossa família. E um dos meus medos antes de casar era, meu Deus, e se eu fizer isso? Antes de nos casarmos, o pai da Giza também se divorciou de sua mãe. Nós, os dois, feridos pelas histórias que nos antecederam, estávamos prontos para casar e com medo. O que viria? Será que nós repetiríamos as histórias dos nossos pais? Não, não precisa. Não tema. Deixe para trás essas coisas. E uma dica que dou a você é, liberte-se. Ou um sinônimo disso mesmo é, perdoe. Por muitas vezes, as feridas que carregamos na nossa história têm o poder de identificar-nos. Por vezes, você se identifica pela ferida que lhe causaram. Você se identifica pelo filho órfão, ou pelo filho que teve os seus pais que se divorciaram. Você, às vezes, se identifica pelas suas feridas. Não faça isso. Liberte-se. Perdoe. Ah, Tiago, mas eu não aceito isso. Perdão não é aceitar. Perdão não é nem entender. Perdão é dizer para si mesmo, não vou carregar isso na minha história. Sim, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aquilo que lhe fizeram, as feridas que lhe causaram, não te identificam. O que você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, portanto, liberte-se. O perdão é dizer a si mesmo, olha, eu posso não entender, eu posso não aceitar, mas eu não carrego mais isso na minha história. Isso não lhe pertence. Você olhará para trás e vai se lembrar das coisas que lhe ocorreram. Você vai perceber quantas feridas foram feitas em você, mas isso não te identifica. O que te identifica é o status de ser filho amado de Deus em Cristo Jesus.
Viva, liberte-se, liberte a sua história disso. E cuidado, não repita, você não precisa repetir. Tem uma canção muito bonita, que me dá sempre lágrimas nos olhos quando faço. Talvez você não conheça, mas ela diz assim, ó. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Vou enfrentar o que vier, minha esperança está em ti. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Não olhe para trás. Continue em frente. O passado não te identifica. Nós somos filhos eleitos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isaac passa a sua vida tentando ser o primeiro sempre. O Senhor foi o inspirando a viver os processos. Você lembra? Ele teve que trabalhar 14 anos pela sua primeira esposa e depois teve que trabalhar 7 pela sua primeira e depois mais 7 pela sua esposa que tanto amava, Rebeca. Isaac também preferiu alguns dos seus filhos. Lembre-se, José, Jacó. Jacó também teve preferências de alguns dos seus filhos, ele não notou isso. Mas há um momento da história desse homem, construindo o seu legado, que é muito interessante. Ao final, depois que Jacó foge da terra dos seus pais, por medo que Esaú o matasse, Jacó vai viver nas terras de Labão, para conquistar primeiro a sua esposa Lia, depois Rebeca. E depois ele volta de novo para a casa dos seus pais, muito rico, com seus filhos, com seus bois, com seus carneiros, com tudo. E ali Jacó estava com medo. E a palavra do Senhor diz que ele separou algumas campanhas, algumas porcentagens dos seus tesouros e da sua família. Ele coloca os seus filhos, os filhos de Lia, nas primeiras caravanas. Ele vai levando os seus filhos para lá. E ele vai levando cada um dos seus filhos, enquanto Esaú vai recebendo isso, ele vai se perguntando, mas por que você está me mandando isso? E a palavra de Deus, ela nos informa que José e Rebeca estavam na última caravana. Por quê? Claro, olha, se ele for fazer algum mal, que faça a esses que estão indo primeiro. José e Rebeca estavam lá atrás, porque ele sabia que se algo acontecesse, ele estaria seguro. Olha só, de novo, Jacó repetindo histórias. Mas acontece algo. Jacó então se encontra com seu irmão, e seu irmão, num ato de bondade extrema, diz: meu irmão, vem aqui, me dá um abraço, eu te perdoo. Jacó então, exaurido por esse tamanho desse amor e dessa bondade, o abraça e os dois choram. Por que isso é tão importante? Porque com certeza você vai se lembrar da história de José. Quando foi traído pelos seus irmãos, mas depois de alguns anos, agora já governador do Egito, José vê os seus irmãos naquele estado de decadência, com fome. E o que acontece? A repetição daquilo que viu de seu pai e de seu irmão. Ajoelham-se, choram e se perdoam.
Você vai lembrar da história de José, os irmãos dele estavam lá, nos perdoe, e ele diz, meus irmãos, é claro que eu vos perdoo, o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bem. Meu irmão, se Jacó não tivesse se ajoelhado, desse um abraço no seu irmão Esaú, se o perdão não fosse liberado sobre essa família, muito provavelmente nós não estaríamos aqui. José não teria perdoado os seus irmãos, por quê? Porque ele viu isso acontecendo na história da sua família. O que for ruim na sua história, o que tenha sido ruim pelos seus pais, eu não sei se você teve um paizão, ou se você teve um mau pai, mas não repita aquilo que for ruim, mas repita aquilo que for bom. Aquilo que foi honesto, aquilo que foi com verdade, com bondade, repita isso na sua história. Porque a bondade com que você semeia na sua história, ela frutificará em muitas bênçãos para além do tempo. Seja bom, faça o bem, seja justo, construa o seu legado a partir disso. Não repita as histórias que lhe feriram, mas repita as coisas que foram boas para a sua trajetória. E você verá que o seu legado frutificará muito além do tempo. Talvez você não veja as bênçãos de sentar com o seu filho, de sentar com a sua esposa e fazer os seus cultos. Talvez você em vida não consiga ver os frutos de vir até a casa do Senhor, de dizer, filho, filha, vamos até a casa do Senhor, vamos adorar a Deus. Talvez você não veja os frutos das suas ofertas e dízimos que você tem dedicado à casa do Senhor, mas faça, porque sementes de bondade, de generosidade, de justiça serão bênção para o seu legado. Ninguém vai se lembrar das coisas que você deu, mas todos se lembrarão das sementes que você semeou com bondade e com justiça. Jacó abraça Esaú no final da sua história, pede perdão. E José repete as coisas boas que viu do seu pai. E aqui eu estou terminando. A primeira coisa na construção do seu legado é: faça com todas as suas forças aquilo que Deus te chamou para ser. Abraão foi chamado para ser um pai. Foi o melhor que teve, por isso estamos aqui. A segunda coisa é: não precisa repetir as coisas que você sofreu, mas repita as coisas boas da sua história. E aqui eu termino. Dá uma olhadinha lá comigo. No último versículo que lemos. Gênesis 49, 1 e 28. Então, Jacó chamou seus filhos. Lembra-se de Jacó, o traiçoeiro, o que quer ser sempre o primeiro? Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Agora o versículo 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Jacó correu atrás de uma bênção que não era sua porque o seu pai tinha um preferido. Mas no final de sua história, Jacó reconhece que ele não quer repetir aquilo que viveu em sua casa. Chama todos os seus filhos e abençoa os 12. Abençoa todos os seus filhos, inclusive a Benjamim. Todos eles foram abençoados pelo seu pai. Você viveu histórias, você viveu feridas, mas isso não quer dizer que você não possa fazer diferente. Que você possa mudar aquilo que lhe fizeram, o mal que lhe fizeram se transformar em amor para a sua história. Se seu pai te abandonou, se seu pai foi infiel, se o seu pai te recusou, você não precisa recusar os teus filhos. Se seu pai te deu uma maneira de viver grosseiramente, irado sempre com as coisas, você não precisa viver isso. Você pode converter tudo isso em bem. Você pode ser pacificador. As coisas que você viveu não vão dizer quem você será. Em Cristo Jesus,
Você é novo. Você pode fazer diferente. Lembra-se do meu pai? Ele foi viver a história dele. Me dói. Mas, Marília, depois da cirurgia no tumor, meu pai foi me fazer uma visita. Uma visita. Nós nos víamos algumas vezes por ano, ele manda mensagens, ele nos visita por vezes, eu e minha irmã. Mas eu estava internado e naquela manhã específica, eu tinha tentado, Elemar, me colocar de pé. O médico tinha chegado lá, a Giza estava comigo, a gente tentou ficar de pé, não foi, amor? E aí a pressão abaixou. Quase que eu desmaio de novo. Rapidamente, como uma cena de um filme, o doutor me pega, me deita na maca, levanta os meus pés para que a pressão voltasse de novo. E naquele mesmo dia de tarde, o meu pai aparece lá. Ele diz assim: Tiago, fica de pé. Eu disse: jamais. Hoje cedo eu tentei ficar e passei mal, não pode. Ele disse: fica de pé. Eu disse: não, pai, para com isso. Vai perder minha pipa de novo? Não, fica de pé. Se você cair, eu te seguro. Eu disse: tá bom. Fiquei de pé. A primeira vez que andei depois da cirurgia. E a gente foi caminhando nos corredores do hospital. A gente foi conversando um pouquinho. Quem fez isso foi o Senhor. Essa história poderia terminar com um pai indo embora do seu lar, ou um filho revoltado com o seu pai dizendo: eu não quero mais saber de você. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos recomeçar. Foi Ele que me colocou de pé. Isso ficará gravado para as nossas histórias para sempre. Para sempre, para sempre. Ei, filhão, se seu pai foi embora, ei, filhona, se seu pai foi embora, se seu pai foi mal a você, isso não quer dizer que você tenha que pagar com o mesmo mal. Vai lá e reconstrua a história com o amor de Cristo através da sua vida. Que em nome de Jesus, o mal que lhe fizeram, se você está distante do seu pai, por que não hoje pegar o seu celular e dizer: paizão, Deus te abençoe, viu? Que Deus prospere você com sabedoria, com fé, com amor. Que em nome de Jesus o Senhor possa cada vez mais se aproximar do Cristo. Reconstrua essas histórias. Não quer dizer que seu pai talvez voltará um dia e fará por você algo que o meu pai fez por mim. Mas quer dizer uma coisa: em Cristo tudo pode se fazer novo. Aproveite esse dia para mandar uma mensagem. Se seu pai está hoje com você, vai lá. Construa o seu legado com as sementes do amor, de bondade. Não volte a repetir coisas, mas tenha uma vida nova. Meu pai não entrou no nosso casamento, porque o pai da Giza ia entrar com ela, tinha um grande conflito, a mãe do noivo entra com a noiva, aquela coisa toda. Na semana ele disse assim: Tiago, qual roupa que eu preciso ir para o seu casamento? Eu disse: poxa, pai, vem com uma roupa, mas o senhor não vai entrar na entrada, não. Ele ficou chateado. No casamento veio, estava ele, seus filhos. E aí, entrei com a minha mãe e eu disse: gente, calma aí. Eu não posso continuar sem antes fazer uma... Pai, fica de pé aí. A igreja toda lotada, todo mundo fez: meu Deus, o que vai acontecer? Casos de família agora? Pai, eu te amo, viu? Obrigado por toda a história que você escreveu. Obrigado pelas vezes que a gente tocou junto quando você pregava. Obrigado pela pipa que o Senhor perdeu e depois conquistou mais 2. Até hoje eu não sei se ele fez o relo mesmo, se foram pipas novas. Obrigado por tudo. Fui lá, dei um belo de um abraço, dei uma cartinha para ele, eu dizendo sobre várias coisas. E ali a gente se emocionou, a igreja fez, meu Deus do céu, no final do culto, que era o nosso casamento, que no caso era um culto. É uma bagunça. Um irmão veio me dizer assim: Tiago, o casamento foi lindo, mas a coisa que mais tocou o meu coração foi quando você deu um abraço no seu pai, cara.
estou indo agora falar com meu pai, dizer o quanto eu amo ele. Porque quando nós recomeçamos, e recomeçamos no amor de Cristo, as pessoas olham isso e digam, glória a Deus. Porque o texto diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Reconstrua a sua história. Vá definindo os seus trajetos a partir daquilo que Deus te deu. Não repita histórias, e sim, faça tudo novo. Em quem Deus é, em quem Deus está fazendo de você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, essas são as nossas histórias. Essas são as nossas vidas, cada uma das nossas estações. Cada um de nós aqui passamos por momentos da nossa trajetória, e foram bons momentos ou foram maus momentos, mas em todas as coisas o Senhor cuidou de nós e estamos aqui agora, salvos pelo Senhor. Mas Deus, há muitas coisas nas nossas histórias que ainda precisamos ser libertos. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame libertação na vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos possam viver a libertação que o Senhor deu a cada um deles. Que nós não nos identifiquemos mais pelas feridas com que nos feriram, mas que em nome de Jesus nós possamos ser verdadeiramente livres. Que a nossa identidade esteja no Senhor e não em nenhum outro lugar. Somos teus filhos, teus servos, e aqui estamos nós para viver as nossas vidas semeando bondade, misericórdia, mansidão, justiça por onde quer que passemos. Estabeleça, Senhor, a nossa fé para que nós continuemos caminhando dia após dia, sabendo que tudo novo se fará. Fica conosco, nos dê um domingo abençoado. Que hoje os meus irmãos saiam daqui e possam semear ainda mais amor, que possam mandar uma mensagem para o paizão, onde quer que ele esteja, e que saiam daqui sabendo que tudo pode ser novo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e oramos. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Amém. Pastorzão.